Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O grito ecoou como um trovão nas dependências do clube. Não joga mais comigo, disparou Abel Ferreira, em tom seco, implacável, transformando uma rotina de treinos em cena de intriga. Esse foi o estupim de uma crise interna que sacode o Palmeiras e reverbera como manchete no Brasileirão 2025. Desde o início da temporada, o treinador sente que o elenco oscilou entre lampejos de brilho e episódios de frieza. A frase, lançada às claras, joga a luz sobre um relacionamento deteriorado, capaz de separar título de frustração. O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro 2025, com 32 pontos em 15 jogos disputados, atrás apenas de Cruzeiro e Flamengo, e a batalha pela ponta ainda está longe de um desfecho definido. Há indícios de que Abel destina a frase a um jogador específico que, segundo relatos não oficiais, teria tido desempenho repetidamente abaixo do esperado. A fogueira, porém, ilumina o elenco inteiro. A sequência é dramática, o treinador gesticula, o atleta se afasta, e a comissão técnica sente o odor da tensão. Não é cena comum, mas retrata o nível de cobrança no Allianz Parque. Enquanto isso, o time segue firme em competições como a Libertadores e o Mundial de Clubes, embora tenha sido eliminado precocemente em ambas as Copas, nas oitavas e quartas respectivamente. No Campeonato Paulista, sequer ergueu o caneco, terminando como vice-campeão. Em campo, nomes como Estevão, artilheiro da temporada com 12 gols, e Facundo Torres têm tentado manter a chama acesa do ataque, ainda que o rendimento coletivo nem sempre acompanhe a qualidade individual. Abel buscou reforços expressivos, contratações como Paulinho, Emiliano Martínez, Vitor Roque e Bruno Fuchs reforçam o elenco com peso e expectativa. Ainda assim, o treinador parece não ter encontrado o encaixe ideal. O momento revela uma tensão entre estratégia e estresse emocional. Abel Ferreira cobra comprometimento imediato, e parece dizer, talento não basta se não houver entrega. Em bastidores do clube, surgem especulações sobre contratos prestes a vencer, como de Bruno Fuchs ou Mike, o que alimenta o clima de instabilidade. Jogadores com vínculos até dezembro de 2025 apenas aumentam a sensação de urgência. A rivalidade com Flamengo e Cruzeiro, que brigam pela liderança, adiciona pressão extra. Palmeiras, com histórico recente de exportar talentos como Endrick, Estevão e Vitor Reis, mostra força no mercado, mas vive turbulência interna. A torcida, por sua vez, divide-se entre confiar no comando de Abel e questionar sua forma ríspida. Em redes sociais, há quem defenda que essa cobrança acende resultados, outros pedem mais diálogo e calma. Agora, o Verdão se encontra em uma encruzilhada. A reta final do Brasileirão exige foco absoluto e união, mas a frase de Abel parece ecoar como uma separação simbólica entre quem está com ele e quem já não está. Resta saber, terá Abel coragem de sustentar a decisão até o fim da temporada? O clube reage com cautela, mas não descarta sanções formais ou afastamentos se a situação evoluir para desgaste visível. O técnico afirmou também que quem não entra com alma em campo, não joga mais comigo, ampliando o sinal de que seu foco não é apenas técnico, mas psicológico. Esta história ainda terá capítulos decisivos, e o desfecho pode influenciar muito mais do que os próximos resultados. Palmeiras quer lutar pelo título, mas, se não jogar como time, pode perder até a própria moral. Nos bastidores da academia de futebol, o ambiente é de cautela e silêncios prolongados. Os jogadores evitam se posicionar publicamente, mas internamente, muitos ficaram surpresos com a intensidade da reação de Abel. A frase não foi um simples desabafo, foi uma sentença. Fontes próximas ao clube indicam que o clima entre técnico e elenco já não era dos mais leves. A cobrança do português, conhecida por sua exigência acima da média, vinha sendo suportada enquanto os resultados apareciam. Mas com o time alternando boas atuações com empates frustrantes, o desgaste se aprofundou. Ainda não foi revelado oficialmente quem foi o alvo da frase "não joga mais comigo", mas especula-se que o pivô do desentendimento tenha sido um jogador titular que demonstrou irritação ao ser substituído em partida recente contra o Bahia.
A atitude no banco de reservas teria sido o gatilho. Abel, ao que tudo indica, não aceita deslizes de comportamento, principalmente diante das câmeras. Para ele, cada gesto representa o coletivo. O treinador não tolera vaidades que comprometam a coesão do grupo, especialmente em um elenco recheado de jovens promessas e medalhões. Dentro do vestiário, a fala do técnico ressoou como alerta. Aqueles que vinham demonstrando insatisfação com rodízios, mudanças táticas ou críticas internas agora pisam em ovos. A autoridade de Abel foi reafirmada, mas ao custo de estremecer algumas relações. Dirigentes do clube tentam amenizar o impacto, dizendo que coisas de vestiário acontecem em qualquer equipe vencedora. No entanto, não escondem que o episódio gerou desconforto em figuras influentes do elenco, que esperavam mais diálogo e menos exposição. Nas arquibancadas, o torcedor palmeirense está dividido. Enquanto parte defende com unhas e dentes a postura linhadura de Abel, exaltando seu histórico de conquistas pelo clube, outra parte começa a se perguntar se não é o momento de repensar o estilo de gestão do português. É inegável que o Palmeiras de Abel Ferreira já viveu momentos gloriosos, títulos da Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão e o Brasileirão 2023 ainda ecoam na memória da torcida. Mas o futebol é impiedoso com o passado, o que importa é o presente, e o agora está em ebulição. A comissão técnica, por sua vez, adota o silêncio como estratégia. Nenhuma declaração oficial foi dada sobre o episódio, mas o trabalho nos treinos mudou. Mais intensidade, mais cobrança, e olhares atentos para quem parece disperso. A impressão é clara: quem não estiver 100% entregue, perderá espaço. Na última partida, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 1-0, mas a atuação foi protocolar. O gol de Estevão, já no segundo tempo, amenizou o clima, mas não mascarou o nervosismo. Ao final do jogo, Abel foi direto: quem entra em campo tem que representar esse escudo com honra. Não aceito menos do que isso. A fala repercutiu. Para alguns, foi a reafirmação de um líder que não admite queda de rendimento. Para outros, soou como um aviso claro de que haverá cortes, e em breve. O banco de reservas pode ter mudanças já na próxima rodada. Jogadores como Rômulo, Luiz Guilherme e Murilo são citados como possíveis beneficiados com o endurecimento de Abel. Jovens que demonstram fome e disciplina podem ganhar protagonismo diante da quebra de confiança com nomes mais experientes. O Verdão ainda terá confrontos diretos pela frente contra Cruzeiro e Flamengo, e a permanência no G4 exige consistência. Se a instabilidade emocional refletir no desempenho dentro de campo, o clube corre sério risco de sair da zona de classificação direta para a Libertadores. Mais do que nunca, a figura de Abel Ferreira está no centro das atenções. Idolatrado por uns, criticado por outros, o técnico segue fiel à sua filosofia. E ao dizer "não joga mais comigo", ele não apenas afastou um atleta, ele traçou uma linha que divide quem está com ele, e quem já ficou para trás. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Atenção, porém, não se limita ao campo e ao vestiário. Nos corredores administrativos do clube, a repercussão da frase de Abel Ferreira gerou reuniões emergenciais. A diretoria teme que o episódio comprometa o ambiente competitivo em um momento crucial da temporada. Pessoas próximas ao presidente Leila Pereira afirmam que ela foi informada imediatamente após o ocorrido. Embora seja conhecida pelo apoio irrestrito ao treinador, desta vez a mandatária do Verdão teria pedido um encontro reservado com Abel para entender a real gravidade do atrito. O Palmeiras não pode se dar ao luxo de desunião interna. Com o elenco mais valioso do futebol brasileiro em 2025 e um calendário que se afunila, a margem para erros é estreita. Qualquer ruído pode custar pontos preciosos na corrida pelo título. Abel, durante os treinos seguintes ao incidente, adotou uma postura ainda mais intensa. Concentração total, celulares proibidos nas atividades e reuniões táticas diárias voltaram à rotina. A sensação entre os atletas é de que todos estão sendo observados de perto. Enquanto isso, o jogador supostamente desligado da convivência com o técnico ainda não apareceu na lista de relacionados para os próximos jogos.
Não foi afastado oficialmente, mas sua ausência já começa a ser percebida pelos torcedores e imprensa. Nos fóruns de discussão da torcida alviverde, pipocam teorias, nomes e debates acalorados. Alguns apontam para uma postura corajosa de Abel. Outros pedem mais transparência. A falta de uma explicação oficial só alimenta a curiosidade e a desconfiança. A verdade é que o treinador português vive hoje um de seus momentos mais delicados desde que assumiu o comando da equipe. Em temporadas anteriores, mesmo sob pressão, sempre contou com a união do elenco. Agora, a lealdade de alguns está sendo colocada à prova. Mesmo com as dificuldades, o desempenho do time ainda se sustenta em números respeitáveis. A média de gols por jogo segue próxima de 1,8, a defesa é uma das menos vazadas do campeonato, e o aproveitamento em casa beira os 75%. Mas o clima pesa mais do que as estatísticas. Nos bastidores, já se fala em um possível choque de gestão para o segundo turno. A comissão técnica pode ser reestruturada, e a diretoria analisa a possibilidade de reforços pontuais que possam acalmar os ânimos e resgatar o espírito de grupo. Entre os líderes do elenco, como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e o Everton, o silêncio é estratégico. Nenhuma declaração pública foi dada, mas sabe-se que, internamente, esses nomes têm papel fundamental na mediação entre técnico e jogadores. A imprensa esportiva, por sua vez, segue pressionando por respostas. A frase "não joga mais comigo" tornou-se bordão em debates televisivos e podcasts, e o nome de Abel voltou a ser manchete, não por uma conquista, mas por um rompimento. É evidente que há muito em jogo. O Palmeiras ainda é um dos favoritos ao título, mas precisa urgentemente reencontrar a estabilidade emocional. E, para isso, é necessário reconstruir pontes, ou cortar de vez os elos que já não sustentam nada. Resta saber até onde vai o pulso firme de Abel. Até quando o elenco suportará essa linha dura sem trincar de vez. E, mais importante, se a torcida continuará ao lado de um comandante que, apesar de vitorioso, agora governa sob uma sombra de conflito. Nas próximas semanas, cada partida será mais do que uma batalha por pontos. Será também um termômetro do ambiente interno, um reflexo da coesão, ou da ruptura, que reina no Palmeiras. E se Abel mantiver sua palavra, a frase dita com frieza será lembrada como o marco de um racha, ou de uma virada histórica. No futebol, o campo fala. Mas, às vezes, é uma frase fora dele que define tudo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.